O jogo da semifinal. Um timaço, era o grande favorito para o título, era o Atlético Mineiro, sem dúvida nenhuma, era o grande favorito e eles iam pegar a gente na semifinal e pegar Bangu ou o time que vinha da fase amarela lá, que era lá do Rio Grande do Sul, Brasil de Pelotas. Então o Atlético Mineiro praticamente contava que o título era deles, né? Eu lembro que eu suei frio. Eu sabia que o futebol mineiro era um futebol difícil, especialmente o Galo, de ser batido. E mais ainda porque o Curitiba tinha obrigação de fazer o resultado no Couto Pereira, porque o segundo jogo era no Mineirão, onde era praticamente uma missão impossível do time conquistar, né, o direito de decidir o título brasileiro. Na semifinal, o Curitiba foi enfrentar o Atlético Mineiro, primeiro jogo aqui em Curitiba, e nesse jogo o Curitiba não tinha Rafael, Lela e Marildo, que tinham tomado o terceiro cartão amarelo na fase anterior no jogo contra o Sport. Então foi a estreia do Jairo no torneio, o Jairo, o goleiro do Curitiba, estreou nessa fase, né, na semifinal, e já no começo do jogo o Jairo fez uma grande defesa que acabou dando um ânimo para a equipe, né? Havia muita dúvida em cima disso, né? O Jairo não tinha jogado o campeonato todo, mas mesmo assim ele fez uma grande defesa que deu um grande incentivo para a equipe. Araújo. Ainda Reinaldo tocou pro Sérgio Araújo, foi pro fundo, entrou batendo, Jairo soltou! Vai lá, Jairo, pega outra vez e o Reinaldo fica sentindo. Quando a primeira bola que vai em você, se você faz uma defesa normal, bem, o segura, te traz uma condição boa pro restante do jogo. E a primeira bola, parece-me, que aconteceu o ataque do Atlético Mineiro, eu fiz uma defesa razoável, né? Uma defesa boa. Então isso me deu moral para que eu continuasse durante a partida numa situação boa, e a torcida também ajudou bastante, né? O Jairo era chamado pelos repórteres, pelo pessoal de rádio, como Boeing negro, né? Entrou, pegou tudo com serenidade, transmitiu confiança. O Rafael era então o titular absoluto, mas no momento que precisou, o Jairo teve uma performance maravilhosa. Foi realmente muito bem lembrado. Foi um momento em que o Rafael ficou de fora, precisou ficar tenso lá na torcida, só que o Jairo, um dos melhores goleiros da história do Curitiba, um dos melhores goleiros do futebol do Brasil, e ele foi maravilhoso, teve uma participação fundamental, não só pela sua experiência, pelo seu talento embaixo dos três paus, mas também pela maneira de se relacionar com os jogadores, pela confiança que ele também, com a sua presença, transmitiu não só o sistema defensivo do Curitiba, mas o time de uma maneira geral. Éramos uma equipe privilegiada, porque você ter, por exemplo, no gol do Curitiba um Rafael é motivo de orgulho. E você ter um jogador como o Jairo no banco de reserva, aquele monstro sagrado, porque o Jairo para nós era uma pessoa que a gente olhava para ele assim e via ali o sinônimo da humildade. Opa, apagou a luz. Caiu a iluminação aqui de frente à cabine, aos 30 minutos cravados. Mas apagou a luz, né? E aí a torcida começou a fazer aquele acender dos isqueiros, né? Hoje acende o celular. E aquilo foi bacana, porque era uma coisa que eu nunca tinha visto no estádio, porque o público inteiro que estava presente, ele começou a fazer aquele pisca-pisca e ficou, acho que o quê? Uns 5 ou 10 minutos a luz apagada. Parece que foi até uma injeção de ânimo, né? Porque eu nunca tinha passado por isso também. E nunca tinha acontecido, acho que no Couto Pereira, né, na época, né? Então, estava aquilo tudo cheio, o campo lotado, né? Curitiba precisando da vitória, porque o Atlético jogava por 2 empates, né? E o Atlético veio atrás, um time bom, jogadores de seleção, sem comentários, né? E o Curitiba no feijão com arroz, né? Tocando a bola, a gente via muito o Edson, o Lela sempre bem avançado, né? Para poder... De repente, ou o lateral marca, ou eles vão jogar, né? E foi no escanteio, né? Daí essa bola... Aí quando apagou a luz, a gente só via o pessoal com isqueiro, né? Se fosse hoje, né, seriam os celulares, né? Mas o pessoal com isqueiro e parece que cantaram, essa coisa toda, eu acho que mais de 10 minutos, uma coisa assim. E acho que isso ali veio dar uma força para o Curitiba. Eu acho que não houve programação nenhuma, não. Eu acho que foi acidente mesmo, acidente de percurso. Porque apagaram as luzes, nós ficamos um tempo, inclusive, né? Ela ficou algum tempo, eu não sei exatamente o tempo que ficou para voltar, mas eu acho que uns 20 minutos. Assim que o problema da iluminação ficou resolvido, eu me lembro que o Curitiba veio melhor.
pro jogo. Muito provavelmente porque o Enio Andrade deve ter feito as recomendações corretas para os atletas. Inclusive teve um lance na sequência onde o Edson avança e chuta na trave, quase fazendo o nosso primeiro gol. Para o lançamento, bola boa para o Edson, atenção, João Leite tentou sair, ele bateu na moldura, chegou aí. O gol do Heraldo, digamos assim, foi uma coisa assim que me arrepia até hoje de você, né? De você ver que aquele gol assim foi também um dos gols mais extraordinários que eu participei dentro do Couto Pereira, que a gente vibrou muito, e aquela mobilização, aquela coisa, aquela fortaleza da nossa torcida, né? O Gil bateu com o pé trocado, né? O Gilzinho ponta direito. E o Edson resvalou no primeiro pau. Ela caiu no segundo, eu estava no segundo, né? Geralmente eu ficava no segundo para pegar as bolas altas, né? Bola passando. E ela caiu no chão e eu fui ao encontro dela e bati de perna esquerda de bate-pronto. O João Leite nem viu, porque quando ele olhou já estava balançando as redes, porque tinha muita gente dentro da área. Apertou o Atlético no final do primeiro tempo e agora começa muito melhor no segundo tempo. Penal corner. Olha a sobra e aí gol! Na cobrança do corner, a bola atravessou a área do Atlético. Veja de novo aí o gol do Coritiba. Gol de Heraldo para o Curitiba. 1-0 aos 12 minutos e 30. O Atlético Mineiro jogava por 2 empates. E nós tiramos a vantagem do Atlético Mineiro. Porque nós ganhamos o jogo aqui e depois no jogo de volta nós jogaríamos pelo empate. Lá em Belo Horizonte, evidente que o clima era de euforia, que o Atlético Mineiro eu já ganhei. E nós chegamos no estádio, estava com acho que uma lotação de 60 mil pessoas, e eles cantavam o hino do Atlético Mineiro em ritmo de samba. E eu subi ao campo, vi tudo aquela festa, voltei ao vestiário e chamei com o Enio. Disse, Enio, nós temos que entrar meia hora antes do jogo. Ele disse, por quê? Disse, vamos comigo. Lógico que não subimos ao campo do fosso, na subida do túnel, dava para interpretar tudo aquilo. Eu digo, se nós entrarmos ou depois do Galo Mineiro, do Atlético Mineiro, ou um pouquinho antes, um pouquinho depois, nós vamos nos abater psicologicamente. Então ele concordou e nós entramos bem antes, fomos intempestivamente vaiados de corpo e alma, e nós então, eu, o Krieg, ele mesmo, dentro o Theo Osvaldo, o Sartre, o massagista, procurando motivar, eu com a bola, ia dar uma cabeçada aqui, reaja filho, e sacudindo, que negócio todo. E ainda, quando entra o Atlético Mineiro, o Nelinho, com sua potente chute, extraordinário homem da lateral, e um grande atleta dentro do cenário nacional, estava fazendo aniversário. E era aniversário do Nelinho. E o Mineirão tinha 90 mil pessoas no estádio. E quando as duas equipes formadas para começar o jogo, a torcida toda começou a cantar parabéns para você. E eu não sabia. E parabéns para você. E eu comecei a ver o Nelinho agradecendo. E eu perguntei, pô, mas o que está havendo? Não, é aniversário do Nelinho. Pô, eu ponto esquerda, Nelinho lateral direito, Nelinho da seleção brasileira, aniversário dele, 90 mil pessoas. Eu falei, tô ferrado, né? Eu não vou pegar na bola, né? Tomamos um sufoco, o Curitiba tomou um sufoco. Foi o que nós fizemos o jogo todo. Defendemos e contra-atacamos. Defendemos e contra-atacamos. Só que o Atlético era um time de muita qualidade e nós, por pouco, nós não perdemos o jogo. Teve várias defesas do Rafael, né? Várias defesas espetaculares do Rafael. E aquela defesa que ficou muito contestada até hoje, daquela bola que passou da linha e ela não passou da linha. Teve uma foto no jornal, um fotógrafo, acho que foi de Minas, não sei se é da Tribuna aqui, que pegou a bola justamente, a bola em cima da linha. Então, até a foto, o cara foi muito feliz, foi comprovado que não foi gol. Teve um problema lá, que a bola entrou, não deixou não entrar, não entrou, claro que não entrou, né? Rafael, São Rafael, né? E até hoje eu continuo dizendo, a bola não entrou não. Gol, caramba! Faz o que você curte! Olha a nossa medalhinha aqui, carregamos todo o jogo, pai, mais de
do Papa, vai ser campeão, se Deus quiser. Foi reflexo, foi agilidade, foi Deus, né? Foi um milagre. Aquela bola foi um milagre. Todo mundo fala nesse lance porque foi um milagre.